Primeiramente, vamos iniciar a nossa reunião, né, com uma oração. Sempre pedimos a intercessão de Nossa Senhora, esse é mais importante. Nós também de Harissa, no Líbano, né? E a Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, do povo brasileiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sempre, então, tudo começou no Rio de Janeiro, naquela cidade maravilhosa. A comunidade reuniu-se, construiu aquela igreja, e durante 17 anos no Rio de Janeiro consegui criar uma amizade muito boa com a igreja, com a comunidade, tornamos uma família, e também isso foi um reflexo muito importante também para as pessoas do Rio de Janeiro, até também os católicos do rito latino. Hoje em dia também frequentam a nossa igreja, porque realmente acharam um lugar, um tempo tanto de oração como também de acolhimento. Então, criei uma amizade muito boa, relação muito boa, posso dizer, uma relação entre pastor e a comunidade, né? Então, tenho muito carinho especial, tanto para a nossa paróquia no Rio de Janeiro, São Basílio, que fica também no centro histórico de nossa cidade, como também com nossa amada comunidade do Rio de Janeiro. Primeiramente, eu não pensei que um dia serei bispo. Sempre gosto de trabalhar como padre e, com a graça de Deus, o Santo Padre, o Papa Francisco, me escolheu para ficar em frente de nossa comunidade aqui em todo o Brasil. Realmente, o trabalho não é fácil, então pede muita dedicação, muito sacrifício, pois a nossa comunidade é espalhada em todo o Brasil. Isso significa o quê? O bispo nosso, não somente bispo de São Paulo, mas de São Paulo, de Fortaleza, de Juiz de Fora, de Rio de Janeiro, de Campos. Então, em qualquer lugar que nós temos nossa comunidade descendentes, tanto libaneses como sírios, como também palestinos, né? Então, o bispado realmente é um trabalho exige muito esforço. Portanto, nossas igrejas hoje em dia necessitam também de padres. Então, graças a Deus, no início do ano passado, consegui fazer um diácono para a nossa igreja no Rio de Janeiro, e está me auxiliando em vários momentos, em vários trabalhos e também em várias atividades, como também preparação de batismo, de crisma, cursos de noivos, cursos também de batizado. E com a graça do Senhor consegui aqui em São Paulo 3 seminaristas, né? 2 ficarão ou serão diáconos permanentes, vão trabalhar aqui comigo na sede, na Cúria, e também outro vai trabalhar em Taubaté, que nós temos também comunidade pequena. Portanto, é muito importante levar o nosso costume, a nossa tradição para essas pessoas que realmente gostam muito de ouvir as nossas celebrações em árabe, né? Para brasileiros, conseguimos também mudar os ritos, o rito latino para o nosso rito, para trabalhar sempre dentro da lei. E com certeza a gente vai ensinar eles também árabe para que eles possam comunicar, né? E Deus vai me ajudar. Estou também rezando sobre esta intenção para que assim possamos ampliar nossa igreja cada vez mais. E também uma coisa boa, conseguir uma capela particular no Rio de Janeiro, no bairro Meyer, né? Foi inaugurada por mim no dia 29 de junho, São Paulo. Então, espero que realmente possa atender todo mundo. Como já disse, o bispo não somente de São Paulo, vou viajar, visitar nossas comunidades. A realidade que a gente vive hoje em dia é uma situação tão delicada, tão difícil. Durante a história também da igreja ou da humanidade, nós passamos por muitas pragas, né? Muitas também pandemias, mas nesse tempo de modernidade, o ser humano mostrou que ele está cada vez mais longe de Deus, longe da prática dos mandamentos de Deus. O ser humano hoje em dia está, talvez, com todo respeito, né, surdo, não quer ouvir a palavra do próprio Cristo. A gente tem que sempre também pensar no lado bom da história.
bom que acontece de vez em quando isso, né? Precisamos esse choque para que nós possamos voltar à nossa realidade, voltar à realidade de Deus. Claro, a gente pensa daqueles que estão doentes, né, infectados, que não são poucos, não é uma brincadeira. Precisamos realmente cuidar um ao outro, cada um de nós deveria, obrigação nossa, fazer a nossa parte, porque, a exemplo do próprio Cristo, devemos sempre pensar no modo como a gente, né, vai conviver com o outro. Não é a sobrevivência após a salvação, né, que Cristo anunciou, não somente para uma pessoa, um povo, né, mas para todos nós. Então, isso é muito importante, que o ser humano volta a ouvir a Deus. Como já disse também, as pessoas já perderam muitos, né, de seus entes queridos. É uma perda que a gente não tem como reparar. Quem já foi, não tem como. Por isso, hoje a igreja, a voz dos bispos, todos nós, né, porque a igreja sempre vai cuidar a vida. A exemplo do próprio Cristo que disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Então, nós, seguidores do próprio Cristo, devemos realmente seguir a exemplo dele, pois esse tempo provocado nesta pandemia, o Covid-19, né? Então, junto também com fatores climáticos, pobreza, não somente esta pandemia que hoje em dia atrapalha a nossa vida social e religiosa, também nós temos pandemias de pobreza, né? De discriminações, muitas outras doenças que o ser humano deveria ser curado, deveria se tornar esse terreno, né, fértil, terreno bom, para que assim cada um de nós possa cuidar o outro. Então, a semente deveria encontrar um terreno bom, né? Nosso coração tem que voltar para Deus. Então, sempre eu penso sempre no lado positivo das coisas. Precisamos voltar de novo, porque o que aconteceu antes dessa pandemia, as famílias estavam longe um ao outro, os filhos nunca se preocuparam com os pais. Eles, nesse momento, estão achando um momento muito difícil, porque não estavam acostumados de viver em famílias. Hoje em dia, a família no mundo inteiro, antes dessa pandemia, estava separada. O filho pensa sozinho, come sozinho, dorme sozinho, age sozinho. Então, tomara que esse tempo oportuno possa criar cada vez mais a paz, a alegria, a misericórdia e a esperança no coração do ser humano. Nesse tempo da pandemia, eu passei um pouquinho mais tempo no Rio, porque a cozinheira de nossa cúria também ficou, né, doente, pegou esta doença, ficou quase um mês e 20, mais ou menos um mês e 20 dias, voltou um pouquinho, né? Então, eu aproveitei esse tempo, fiquei no Rio de Janeiro, claro, porque fechamos tudo aqui. E no Rio de Janeiro, agradeço primeiramente, como já disse, a nossa comunidade do Rio de Janeiro, tanto descendentes de libaneses sírios, né, e também tanto amigos frequentadores de nossa igreja, os nossos irmãos brasileiros, durante 2 meses ou 3 meses, até hoje, estão nos ajudando. Tem gente que manda cesta básica, de assistência de cestas básicas, também eu como bispo, nesse tempo que fiquei no Rio de Janeiro, levei a comunhão, a assistência também espiritual para essas pessoas doentes, idosas, que não tinham como sair de casa para ir à igreja. Então, isso criou realmente ainda mais um laço de amizade entre pastor e o seu rebanho. Então, sempre a nossa ajuda até hoje vai continuar, mesmo antes, durante e depois da pandemia. Então, a comunidade do Rio de Janeiro, toda a comunidade do Rio de Janeiro, né, mostrou solidária e recentemente conseguimos também, com a graça de Deus, uma pessoa estava muito doente, não tinha condição de fazer exame, o exame custava quase R$ 1.200, então nós mandamos para as pessoas, né, quem possa nos ajudar, e realmente conseguimos fazer isso, exame, pagamos, né, exame, depois mandamos para as pessoas o recibo, o que sobrou também do dinheiro. Semana que vem, se Deus quiser, vamos comprar remédio para que esta pessoa possa continuar
o tratamento. Então, a ação não para. Sempre devemos fazer isso, pois o Senhor disse: estava com sede, vocês me destes a beber. Estava com fome, me destes, né, a comer. Estava doente, me visitastes. Então, devemos realmente pegar a forma do próprio Cristo e sempre sentir, né, o que o outro está sentindo. Nesse tempo da pandemia, claro, a igreja foi obrigada, né, a fechar as portas, mas eu, como bispo, pensei: como a gente vai fechar a porta, né, e deixar essas pessoas, na realidade, sem participação das missas? Mesmo a igreja, ou a porta ficava fechada, tinha muita gente que ligava para mim, então tinha 5, 6, 7 pessoas. Então eu celebrava diariamente, né, a Santa Liturgia. E algumas pessoas realmente participaram nessas celebrações. E, ao mesmo tempo, nós transmitimos as nossas missas através das redes sociais para dar um apoio espiritual a estas pessoas, né? Uma palavra de apoio, um carinho, porque as pessoas quase perderam a esperança. Então, a celebração diariamente que eu fiz no Rio de Janeiro e também estou fazendo aqui em São Paulo, então dá um pouquinho de alívio dessas pessoas. Então, as redes sociais foram realmente um meio muito importante, somente nesta pandemia. Isso não quer dizer que as pessoas têm que acostumar hoje em dia a assistir às missas, né, através das redes sociais. As igrejas estão abertas, pode participar da igreja, usa máscara, porque quem ama, né, deve cuidar do seu irmão, porque todos nós somos corpo ou membro do corpo místico do próprio Cristo. Então, a nossa igreja não fechou, né? E talvez a primeira pessoa que realmente abriu as portas também depois que o governo autorizou foi a nossa igreja. Começamos no Rio de Janeiro. Claro, nós devemos trabalhar junto com o governo, mas o governo, vou deixar isso bem claro, não manda na igreja. Quem manda na igreja são os pastores das igrejas. Nossa obrigação é avisar o povo para tomar todo cuidado. Então, usar máscara, álcool em gel, álcool 70, a pessoa deveria sempre usar a máscara durante todas as celebrações, somente retira a máscara quando vai receber a comunhão. E a comunhão, como nossa tradição católica oriental, a gente não dá na mão, sempre nas duas espécies, né? Direto na boca, e claro, lavo minha mão, passo álcool, e assim por diante, porque o corpo de Cristo jamais levará doença para ninguém, pois ele é o santo remédio, tanto para doença física, como também para doença espiritual. Encerrando este momento tão importante, a todos das diversas religiões, sejam cristãos ou não cristãos, sejam católicos ou não católicos, sejam também aqueles que não creiam em Deus. Então, eu, como sou seguidor do próprio Cristo, Cristo não veio somente para pouca gente, eu veio, né, ele disse, para que todas tenham vida. Então, eu faço uma mensagem a toda a comunidade humana no mundo inteiro, não importa a religião. Todos nós temos como viver na paz, na tranquilidade, na concordância, na paz espiritual. Todos nós possamos fazer esta mensagem. Aliás, essas religiões, né, devem se tornar mensageiros de todos os profetas. Devemos colocar as coisas pessoais de lado e vamos agir como pessoas adultas, como pessoas seguidoras do próprio Cristo ou qualquer outra religião. Nossa obrigação é aumentar o amor, a esperança, viver no amor, realmente vai aumentar cada vez a esperança, a misericórdia no coração do ser humano. Aproveito este momento
agradeço o cônsul-geral do Líbano na cidade maravilhosa. Toda a equipe desse consulado que realmente é uma referência em nossa cidade. Esse consulado que acolhe a todos, seja libanês, seja sírio, seja cristão, não cristão, sempre de portas abertas, com aquela bandeira maravilhosa do nosso amado Líbano. Rezemos pelo Líbano, pela Síria, pela Palestina, pelo Iraque, pelo mundo inteiro, né? Para que Deus possa mudar um pouquinho o coração do ser humano e devolve a paz, a tranquilidade daquela terra que tanto amamos. بشكر الأنصارية اللبنانية، كل العاملين بالأنصارية اللبنانية. بطلب من أمي العذراء إنه تبارك لبنان وسوريا ومصر وفلسطين والعراق لحتى تكون الطريق تبعنا طريق مقدسي محل ما مشي القديس بطرس والقديس بولس، وعطوا كل حياتهم، لأنه ماذا ينفع الإنسان إذا ربح نفسه، إذا ربح العالم وخسر نفسه. فبقى بتشكر الأنصارية اللبنانية، والله يحمي لبنان ويحمي سوريا ويحمي فلسطين ويحمي الأردن ويحمي مصر ويحمي العراق ويحمي كل الشعب بهذيك المنطقة، وأكيد لجاليتنا اللبنانية والسورية والفلسطينية والعربية الموجودة بالبرازيل. لكم شغلة واحدة بس، حبوا بعضكم البعض وخلوا اسمنا الشرقيين مرفوع بكل أغنية. شكرا كثير.